Uma mulher pode gostar de você e ainda assim perder o interesse se você se entregar demais muito rápido. Sim, você ouviu o que eu disse. E na maioria das vezes, não é porque ela é fria, não é porque ela é ingrata, mas porque a psicologia humana não recompensa o que parece previsível, ela recompensa o que parece merecido. E é aqui que ignorar uma distância estratégica e respeitosa se torna uma das ferramentas mais incompreendidas na dinâmica entre homens e mulheres. Quando um homem se afasta, mesmo que um pouco, algo poderoso acontece na mente de uma mulher. Ela começa a prestar atenção novamente. Ela começa a avaliar o seu valor. Ela começa a se perguntar por que o homem que costumava ser tão disponível de repente não é mais. E essa mudança cria um tipo de tensão emocional que pode atraí-la para você com muito mais força do que qualquer perseguição. Todo homem já sentiu isso pelo menos uma vez na vida. No momento em que você para de se esforçar tanto, ela de repente te nota. Ela responde mais rápido. Ela volta a ficar curiosa. Ela começa a se esforçar como você não via há semanas. E você fica se perguntando: por que ignorar o trabalho dela é melhor do que se importar demais? Este assunto não é sobre joguinhos, crueldade ou manipulação. É sobre entender uma verdade psicológica simples. As pessoas valorizam o que temem perder. Quando uma mulher percebe que sua atenção não é garantida, ela para de considerá-la como certa. E quando ela para de considerá-la como certa, tudo muda. A atração dela, o esforço, o comportamento, até mesmo a forma como ela te vê como homem. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente por que a distância pode criar mais desejo do que a pressão jamais criará, e como usá-la de uma forma respeitosa e saudável que fortaleça sua posição em vez de enfraquecê-la. Escassez e percepção de valor. Uma das forças mais poderosas na atração humana é algo surpreendentemente simples. Valorizamos o que parece limitado. Isso é verdade na vida, no dinheiro, nas oportunidades e especialmente nos relacionamentos. Quando um homem está sempre disponível, sempre respondendo instantaneamente, sempre tentando provar seu valor, ele se torna algo com que a mente se acostuma, algo previsível, algo que não parece raro. Mas no momento em que esse mesmo homem se afasta, algo muda. A escassez muda a forma como uma mulher interpreta sua presença. Ela começa a ver sua atenção como algo que ela pode perder, e isso por si só aumenta o quanto ela valoriza. Isso não é manipulação, é assim que o cérebro humano funciona. Protegemos, desejamos e buscamos as coisas que acreditamos ter valor real e tratamos com descaso as coisas que acreditamos que sempre estarão lá. Quando você dá muito acesso muito rapidamente, você comunica sem saber que seu tempo não é valioso, que você não tem outras prioridades, que você não tem limites. Mesmo que você seja um cara legal, sua presença pode passar despercebida facilmente porque nada nela parece raro. Mas quando você cria um pouco de espaço, não por raiva, não por insegurança, mas por amor próprio, você transmite uma mensagem diferente. Isso mostra que você é um homem que tem uma vida. Um homem que não está desesperado. Um homem cuja atenção não está disponível para qualquer um. E isso aumenta instantaneamente o seu valor percebido. Pense em um homem que manda mensagens constantemente para uma mulher, a elogia, pergunta como ela está, tenta iniciar conversas o dia todo. Ela pode gostar da atenção no início, mas com o tempo isso se torna corriqueiro. Ela sabe que sempre estará lá. Não há mais mistério, nenhuma tensão, nenhum contraste emocional. Mas imagine que ele dê um passo para trás. Ele não é grosseiro, ele não é frio, ele simplesmente não está correndo atrás. Ele responde no seu próprio ritmo, ele se concentra em seus objetivos, seu tom permanece calmo em vez de carente. De repente, ela percebe a diferença. Ela começa a se perguntar o que mudou. Ela se torna mais consciente da presença dele e da ausência dele. E essa mudança por si só pode criar uma faísca que não existia antes. A escassez não te torna mais atraente porque você a está ignorando, te torna mais atraente porque a lembra de que sua atenção realmente tem valor, e quando ela sente isso, tudo sobre como ela te vê começa a mudar. 2. O efeito da lacuna de dopamina. A atração humana está profundamente ligada à forma como o cérebro processa a recompensa, especialmente a dopamina. A dopamina não é o neurotransmissor do prazer, é o neurotransmissor da antecipação. É o que faz algo parecer excitante, imprevisível ou algo que vale a pena buscar. Quando um homem dá atenção constante, o cérebro se adapta a isso. A excitação diminui porque não há mais nada para antecipar. Mas quando há pequenas lacunas, pausas, momentos de silêncio, uma mudança na sua disponibilidade, o cérebro desperta. Uma mulher começa a sentir um pouco de incerteza. Será que ele está pensando em mim? Por que ele ainda não respondeu?
Será que imaginei o interesse dele? Essa incerteza cria movimento emocional, e o movimento emocional aumenta a dopamina, e o aumento da dopamina gera desejo. É por isso que a atenção inconsistente tem um poder de atração tão forte. Não a inconsistência tóxica, mas a imprevisibilidade natural e saudável que vem de ter uma vida real e não priorizar obsessivamente alguém que você mal conhece. Quando uma mulher recebe uma mensagem de um homem que lhe envia mensagens o dia todo, todos os dias, parece rotineiro, não há pico emocional. Mas quando ela recebe uma mensagem de um homem que tem sido mais quieto, focado e seletivo com sua energia, essa notificação tem um impacto diferente. Sua mente reage com curiosidade, excitação e atenção. Isso é dopamina. Esse efeito funciona ainda mais forte quando a mulher já tinha um interesse leve ou moderado. Consistência demais muito cedo mata a chama porque o cérebro se acomoda, mas um pouco de espaço mantém o mistério vivo. Imagine o seguinte: um homem e uma mulher estão conversando há alguns dias. Ele gosta dela, então envia mensagens constantemente: bom dia, boa tarde, boa noite, parágrafo após parágrafo. No início, ela responde, mas logo começa a se sentir emocionalmente insensível. Ela sabe exatamente quando ele vai mandar mensagem e como ele vai responder. Não há mais tensão. Então ele muda sua abordagem. Ele ainda se comunica, mas não a cada minuto, não a cada hora. Suas mensagens parecem intencionais em vez de desesperadas. Ele desaparece por um tempo porque está concentrado no trabalho, em seus objetivos ou em sua vida. Quando ele entra em contato, ela sente algo que não sentia antes: entusiasmo. O intervalo criou espaço para que suas emoções respirassem. O espaço gerou expectativa, e a expectativa fez a conexão parecer viva novamente. Não se trata de jogos. Trata-se de respeitar o ritmo da psicologia humana. A dopamina precisa de espaço para se acumular, e o silêncio, quando usado corretamente, cria exatamente o espaço que o desejo precisa para crescer. 3. Inversão da dinâmica de poder. Toda relação tem um equilíbrio natural. Não é um jogo, não é uma competição, apenas um entendimento silencioso de quem está se esforçando mais, quem está esperando mais e quem se sente mais seguro. Quando um homem investe demais muito cedo, o equilíbrio muda. Ele se torna aquele que corre atrás, espera, aguarda e se ajusta para manter o interesse dela. A maioria dos homens não percebe que essa mudança está acontecendo. Eles são gentis, consistentes e respeitosos. Mas na mente dela, a dinâmica começa a se inclinar. Ela vê que ele é quem está fazendo todo o trabalho e, sem nem mesmo perceber, sente menos urgência em corresponder à energia dele. Mas quando um homem se afasta, mesmo que levemente, a dinâmica se reequilibra naturalmente. Ela começa a sentir algo que ainda não havia sentido: responsabilidade. Responsabilidade de corresponder, responsabilidade de demonstrar interesse, responsabilidade de estar ao lado dele. Não é que ela de repente perca poder, é que as coisas se igualam novamente. Uma mulher consegue perceber quando um homem centralizou todo o seu mundo emocional nela. É uma sensação pesada. É como se ele estivesse sob pressão. É como se ele estivesse esperando que ela o validasse. E isso a faz recuar, mesmo que ela goste dele. Mas quando ela percebe que ele tem uma vida além dela, que ele não está sentado ao lado do telefone, que ele não está baseando sua confiança nas reações dela, algo muda internamente. Em vez de se sentir perseguida, ela se sente escolhida, e há uma enorme diferença entre as duas situações. Muitos homens se identificarão com isso. Quando você está perseguindo alguém, cada mensagem parece crucial. Cada silêncio parece uma rejeição. Cada demora parece um sinal de que ela está perdendo o interesse. Mas quando você é quem recua, percebe que a pressão emocional desaparece. Você não está mais esperando. Você não está pensando demais. Você não está se apegando às respostas dela. De repente, você é quem observa o comportamento dela, em vez de reagir a ele. E essa mudança é poderosa. Uma mulher sente um tipo diferente de atração por um homem que não depende da atenção dela. Ela se sente mais atraída pelo homem que se mantém firme, não pelo homem que se ajusta ansiosamente para obter sua aprovação. Há algo magnético em um homem que consegue ser carinhoso, mas não grudento, presente, mas não desesperado, interessado, mas não excessivamente envolvido. Inverter essa dinâmica não significa se tornar frio ou distante, significa assumir sua confiança masculina natural, aquela que não exige validação, aquela que não busca aprovação, aquela que se move no seu próprio ritmo e permite que ela avance por conta própria. Quando você cria esse espaço, a dinâmica deixa de parecer unilateral. E a conexão finalmente tem espaço para respirar.
4. Teoria do contraste emocional. Um dos aspectos mais negligenciados da atração é o contraste. As pessoas não se apaixonam pelo ritmo constante e previsível, elas se apaixonam pelos momentos que se destacam. Quando um homem dá atenção ininterrupta, não há diferença entre sua presença e sua ausência. Tudo se mistura. Nada causa impacto emocional porque nada muda. Mas quando ele cria um pequeno espaço, mesmo que involuntariamente, algo importante acontece. Sua presença começa a ser sentida de forma diferente do seu silêncio. E essa diferença cria impacto emocional. O contraste emocional é a razão pela qual a mensagem de alguém significa mais depois de um tempo sem conversar. É a razão pela qual um pequeno gesto parece maior quando você não o esperava. É a razão pela qual uma mulher de repente sente uma atração mais forte por um homem com quem não tem notícias há algum tempo. O contraste dá à mente algo a que reagir. Uma mulher pode se acostumar com as mensagens constantes de um homem a ponto de elas não despertarem mais nenhum sentimento. Torna-se rotina e esperado, quase automático. Mas quando esse padrão se quebra, quando ele fica mais calmo, mais sereno, mais focado na própria vida, o silêncio cria um espaço onde as emoções dela podem mudar. Ela se torna mais consciente dos próprios pensamentos. Ela começa a se perguntar se o interpretou mal. Ela presta mais atenção ao próximo movimento dele. Ela sente a diferença entre tê-lo por perto e não tê-lo. Essa diferença é o contraste emocional que desperta o desejo. Os homens costumam pensar que o esforço por si só constrói a atração, mas a psicologia mostra que o esforço sem variação se torna invisível. É a ascensão e queda, a presença e a ausência que cria a profundidade emocional. Não desaparecimentos dramáticos ou brincadeiras infantis, mas um espaço natural que permite que a conexão respire. É por isso que alguém pode sentir mais a sua falta do que esperava depois de um período de silêncio. O silêncio destaca o seu valor de uma forma que a presença constante jamais conseguiria. E no momento em que você reaparece com energia calma, com controle, com propósito, ela não vê isso como apenas mais uma mensagem. Parece amplificado, parece intencional. A sensação é mais forte porque contrasta com o espaço que a precedeu. O contraste emocional não se trata de ignorar alguém para magoá-lo. Trata-se de compreender que a atração cresce no espaço entre os momentos, não apenas nos momentos em si. Quando a sua presença tem profundidade e a sua ausência tem significado, uma mulher sente a conexão no nível que nem sempre consegue explicar, mas certamente nota. 5. Psicologia da autopreservação. Toda mulher presta atenção em como um homem se comporta emocionalmente. Não porque ela o esteja julgando duramente, mas porque está tentando entender algo importante. Ele tem controle sobre o próprio mundo ou depende dela para obter direção, validação ou propósito. Quando um homem se torna excessivamente disponível ou atencioso muito rapidamente, isso sinaliza algo mais profundo, que ele pode estar dependendo da conexão mais do que deveria. As mulheres percebem isso instantaneamente. Não parece seguro, não parece sólido. Parece que ele está se apoiando emocionalmente nela antes mesmo de um vínculo real ter se formado. Mas quando um homem se afasta e dá espaço, isso envia uma mensagem diferente. Ele protege seu tempo, sua mente e sua energia. Ele se respeita o suficiente para não compartilhar demais, dar demais ou se sobrecarregar. Ele age com uma confiança calma que não busca desesperadamente aprovação. Essa autopreservação é atraente porque demonstra maturidade emocional. Uma mulher naturalmente se sente mais segura com um homem que não é controlado pela insegurança ou pelo medo. Alguém que não entra em pânico se ela demora um pouco mais para responder. Alguém que não desmorona quando as coisas não saem como ele quer. Alguém que não a responsabiliza pelo seu estado emocional. Quando um homem se afasta de forma saudável, fica claro que ele não está se perdendo na conexão. Ele está mantendo sua identidade, seus limites e seu senso de si mesmo. Isso mostra a ela que está lidando com alguém estável. Alguém que não vai se agarrar a ela, sufocá-la ou depender dela para sobreviver emocionalmente. E aqui está a parte com a qual todos se identificam. A maioria dos homens já esteve em situações em que se entregaram demais porque tinham medo de perder a mulher. Eles compensaram demais, se esforçaram demais. E em vez de aproximá-la, isso a afastou, não porque ela não gostasse deles, mas porque a energia parecia desequilibrada. As mulheres não querem sentir que todo o mundo emocional de um homem repousa sobre seus ombros. Elas querem um homem completo por si só, alguém que as escolha, não alguém que precise delas para funcionar. A autopreservação não é egoísmo, é saudável. E quando uma mulher percebe que um homem não é movido por medo, ansiedade ou desespero, sua atração cresce naturalmente.
Ela se sente atraída pela estabilidade, pela calma, pela confiança tranquila por trás de suas ações. Seu distanciamento mostra a ela algo que suas palavras jamais poderiam. Você é um homem que se valoriza, e isso faz com que ela o valorize ainda mais. 6. A resposta do espelho. Os relacionamentos humanos funcionam como espelhos emocionais. As pessoas naturalmente refletem a energia que recebem: interesse, esforço, distância, respeito, até mesmo inconsistência. As mulheres são especialmente sensíveis às mudanças emocionais, quer admitam ou não, tendem a acompanhar o tom e o ritmo estabelecidos pelo homem. Quando um homem está excessivamente disponível, excessivamente animado ou excessivamente receptivo, ela espelha essa energia de forma inversa. Ela fica mais relaxada, mais lenta, menos envolvida. Não porque esteja jogando, mas porque a sua abundância de atenção lhe diz que ela não precisa se esforçar tanto. A dinâmica parece desequilibrada e a mente sempre se ajusta para se equilibrar. Mas quando um homem se afasta com calma, confiança e sem ressentimento, o espelho se inverte. Ela fica mais atenta, ela fica mais curiosa, ela fica mais alerta às mudanças no seu comportamento. Essa mudança a força a refletir, literal e emocionalmente. Ela começa a se fazer perguntas que não fazia antes. Será que deixei passar alguma coisa? Por que ele parece diferente? Será que eu o estava dando como garantido? Será que eu quero mais do que pensava? Isso acontece porque sua nova energia cria um espaço que ela não pode ignorar. Você não está mais a bombardeando com atenção. Você não está moldando sua vida em função dela. Você não está lhe dando segurança emocional de bandeja. Sua calma distância devolve a responsabilidade para ela, e ela espelha isso dando um passo à frente. Os homens costumam pensar que precisam pressionar mais para obter uma reação, mas na realidade, as mulheres respondem com mais intensidade a um homem que se afasta com compostura. Quanto mais quieto você se torna, mais fortes se tornam os impulsos dela. Quanto menos você corre atrás, mais ela percebe. Quanto menos você tenta provar seu valor, mais ela avalia o que você traz para a vida dela. É por isso que tantos homens vivenciam o mesmo padrão. Eles param de mandar tantas mensagens e, de repente, ela manda a mensagem primeiro. Eles param de tentar conduzir toda a conversa e ela começa a fazer mais perguntas. Eles param de demonstrar interesse constante e ela começa a mostrar sinais de que sente falta deles. Isso não é manipulação. É assim que a energia emocional funciona. As mulheres não querem um homem que desapareça. Elas querem um homem que não se perca. Um homem que demonstre interesse sem se tornar dependente dele. Quando suas ações dizem: estou interessado, mas não vou correr atrás, ela reflete esse equilíbrio. Quando sua energia diz: eu me importo, mas também me valorizo, ela respeita isso. Quando você mostra que seu mundo não desmorona sem ela, ela se aproxima, porque a estabilidade é atraente. A resposta espelhada é simples, ela segue sua liderança, não suas palavras. E quando você lidera com equilíbrio emocional, ela reflete a mesma energia de volta para você. 7. Mecanismo de reinicialização da atração. Toda conexão chega a um ponto em que a energia precisa ser reinicializada. Não porque algo esteja errado, mas porque os seres humanos naturalmente perdem a apreciação pelo que parece constante. É aqui que muitos homens se sabotam sem querer. Eles dão e dão, esperando que a consistência conquiste, sem perceber que consistência em excesso, na verdade, enfraquece a conexão. Eis a verdade que a maioria dos homens não quer encarar. Às vezes, ela não perdeu o interesse. Você tornou fácil demais para ela desistir. As mulheres não se afastam porque são insensíveis. Elas se afastam porque a energia ficou estagnada, sem tensão, sem curiosidade, sem desafio, sem movimento emocional. E quando um homem continua investindo esforço em uma situação estagnada, ele lentamente se torna invisível aos olhos dela. É aqui que entra a reinicialização da atração. Quando você para de se doar demais, para de forçar conversas e para de tentar provar seu valor, a dinâmica se reinicia. Sua ausência quebra o padrão. Seu silêncio dá a ela espaço para sentir o que ela não estava sentindo antes. Reintroduz contraste, mistério e consciência. Ela começa a notar pequenas coisas novamente, seu tom de voz, seu timing, sua presença e sua ausência. Mas aqui é onde os homens precisam acordar. Uma reinicialização só funciona se você estiver realmente reconstruindo sua identidade, e não sentado esperando que ela volte. Muitos homens se afastam fisicamente, mas permanecem emocionalmente ligados. Eles param de mandar mensagens, mas checam seus celulares obsessivamente. Eles param de correr atrás, mas ainda baseiam sua confiança na reação dela. Eles ficam quietos, mas apenas porque esperam que ela corra atrás deles.
Isso não é amor próprio, é desespero silencioso. Uma verdadeira reinicialização da atração vem de um lugar diferente. Vem de se concentrar em seus objetivos, sua vida, sua melhoria. Vem de se lembrar de que você era alguém antes de conhecê-la. Vem de recentrar sua energia em vez de doá-la toda. As mulheres sentem essa diferença instantaneamente. Elas conseguem perceber quando um homem está se afastando para manipular e também quando ele está se afastando porque está se reconectando consigo mesmo. A segunda opção é magnética. Demonstra crescimento, demonstra confiança, demonstra independência emocional e a força a reavaliar você. Uma reinicialização saudável não a pune, ela o lembra do seu valor, e essa lembrança naturalmente muda a dinâmica. Quando você retoma o controle da sua própria vida, ela o vê de forma diferente, não como um homem que precisa da atenção dela para respirar, mas como um homem que ela realmente poderia perder, e essa possibilidade por si só reacende a atração. No fim das contas, a atração não se constrói se esforçando mais, ela se constrói entendendo como a natureza humana funciona. Os homens se perdem quando perseguem, se doam demais ou colocam uma mulher no centro do seu mundo emocional muito cedo. E as mulheres perdem o interesse quando não sentem mistério, tensão ou motivo para investir. Eis a verdade controversa que a maioria das pessoas não dirá em voz alta. Uma mulher não se apaixona pelo homem que lhe dá tudo, ela se apaixona pelo homem que teme perder. Não porque ela seja manipuladora, não porque ela queira poder, mas porque o medo da perda ativa partes da mente humana que o conforto jamais ativará. A distância a faz pensar, o silêncio a faz sentir, a incerteza a faz prestar atenção, e quando usada de forma saudável e respeitosa, cria o contraste emocional necessário para que a atração se mantenha viva. Mas o objetivo de tudo que abordamos não é jogar joguinhos ou punir ninguém. É ajudar os homens a se reconectarem com algo que esqueceram, seu valor. Quando você para de tentar conquistar uma mulher e começa a se concentrar em ser um homem centrado e equilibrado, tudo muda. Ela sente isso, você sente isso. A dinâmica volta a ficar viva. Lembre-se, ignorar uma mulher nunca funciona se for por insegurança. Só funciona quando vem da confiança. Se este tópico abriu seus olhos ou te lembrou de alguma situação pela qual você passou, quero que você compartilhe sua experiência nos comentários. Conte-me sua história, conte-me o que você aprendeu ou que ainda está tentando entender. Eu leio tudo e entrarei em contato com o máximo de vocês que puder, porque vocês não estão apenas assistindo, vocês fazem parte da conversa.